né? A revista diz que é um novo nome para um pecado antigo, né? Nós vamos falar, o nome da lição é terceirização conjugal, né? E nós vamos ver que em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 10, nós vamos ler essa passagem, que fala sobre as consequências do adultério. Segundo Samuel, capítulo 12, de 1 a 10. Vamos lá? E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque ele fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja mulher. Essa história conta, né, ou mostra as consequências da traição de Davi, né, falando do adultério dele, né. O objetivo da lição hoje é conscientizar-se acerca do perigo e das consequências do adultério. A revista diz o seguinte: que há algo novo no ar, ventos de mudanças, vindo de todos os lados, estão provocando tempestades geradoras de um novo tempo. Para onde quer que olhemos, encontramos os sinais de algo mudando. Fala da terceirização nas relações comerciais. Terceirização é uma palavra usada nos meios comerciais para ter um melhor modo de trabalhar nas empresas, né? Mas ele fala também da terceirização, que pode ser uma mudança muito boa para o trabalho, né? Mas dentro do ambiente conjugal, não há espaço para terceirização, né?
Partindo da narrativa da criação, transparece com toda clareza o sentido da sexualidade entre homem e mulher. Porque eles foram criados, né, para que se entregassem entre si. Não há espaço para aventuras, adultérios, dentro de um relacionamento conjugal. Homens e mulheres foram feitos para que se formassem casais estáveis, tá? Unidos numa única pessoa pelo amor e pelas bênçãos do Senhor no casamento. Eu acho, o assunto que eu vou falar hoje parece assim um tanto estranho no nosso meio. Mas nós não podemos colocar um pano e achar que dentro do meio evangélico essas coisas não acontecem. Por quê? Nós vivemos numa sociedade e dentro dessa sociedade, seja ela cristã ou não, o adultério faz parte. E nós não podemos tapar os olhos para essas coisas. Então, quando abordamos, o relacionamento conjugal, é importante falar sobre a família, que é a célula da sociedade. Esse trimestre, nós estamos falando sobre a família. As revistas anteriores, os textos são difíceis, as abordagens são difíceis de trazer para os irmãos, mas nós temos que falar sobre esses assuntos com a igreja. Nós temos que ver que a família está sendo afetada e por diversos segmentos da sociedade. Então, nós temos que trazer esses assuntos para a igreja. O texto diz lá, o objetivo da lição qual é? Conscientizar-se, e acerca do perigo, e as consequências do adultério. É um assunto meio difícil de falar, mas nós temos que enfrentar essa situação, E em todos os segmentos da sociedade, a estrutura familiar tem sido afetada com mudanças na vida pessoal, na vida profissional, principalmente na família. São muitos os desafios da sociedade ter uma estrutura familiar que não tenha sido afetada como... Desculpa, irmão. São muitos os desafios que os casais enfrentam para manterem um casamento estável. Dentro de um limite saudável. Porque a gente está enfrentando muitas artimanhas do inimigo na vida da família. A gente vive numa sociedade hedonista. O que significa hedonista? Aquele que quer ter prazer a qualquer custo. Ele não quer... A dor para ele não existe. Ele busca desfreadamente o prazer. E isso leva as pessoas, tanto homem e mulher, na atualidade, a buscar o seu parceiro ideal. Por quê? Porque a distorção no valor do casamento e da família, ele traz resultados frequentes sobre o adultério. Em função desse desejo desenfreado, em busca desse parceiro ideal, a desvalorização da família, do casamento, leva
sabe, a buscar o adultério. Hoje, mais do que nunca, as pessoas acham que os casamentos são descartáveis, né? Não há problema numa traição, né? Vive-se a falsa liberdade, onde o adultério é considerado normal. Em nome de se fazer algo diferente dentro do casamento, as pessoas vão cada vez mais se distanciando de Deus, né? O que vale é o meu prazer, o que vale é a minha busca, é o meu desejo, né? Hoje as coisas estão diferentes. Os irmãos acham que que a gente está caminhando para uma coisa diferente? Não, de maneira nenhuma. Algumas pessoas se iludem pensando que serão mais felizes e realizadas vivendo num adultério. Eu conheci um homem influente de uma denominação. Ele era casado há muito tempo, né? E depois de muitos anos casado, a mulher descobriu que ele tinha uma outra família. Já tinha uma filha moça desse relacionamento, né? E uma pessoa líder de uma instituição evangélica. E isso foi uma tremenda, né, para a esposa. Imagina, descobrir depois de tanto tempo que era traída, né, que era enganada. Imagina a decepção, imagina a dor, né, o sofrimento dessa pessoa. Então não é fácil a gente achar que as coisas não acontecem no nosso meio. Homens e mulheres estão sujeitos, sabe, a esse tipo de coisa, a esse tipo de pecado, né? Seguindo a revista, ele fala também no número 1 aí, entendendo o que é adultério. O que é um adultério? Adultério é pecado. Quem pratica esse ato está se opondo à vontade de Deus. Adulterar significa quebrar o voto que é feito durante o casamento e é infidelidade. O adultério traz dor, sofrimento, divide casais, pais e filhos. É um pecado que destrói a família, né? Adultério é uma daquelas realidades indefiníveis, difícil de compreensão, mas que quando vivida é algo capaz de marcar uma vida, talvez, e toda uma geração. Como esse exemplo que eu passei, né? Você acha que essa pessoa que adulterava tinha paz? Será que na consciência dele ele vivia tranquilo? De forma nenhuma. Adultério é o aguilhão do desejo que fere e mata a confiança do outro. Adultério é um passo para uma armadilha, um laço, um nó capaz de asfixiar o amor e mata uma relação. Adultério é a concretização de sonhos e fantasias que geram pesadelos e duras realidades. Se o mundo está mudando, como diz no início da revista, neste ponto a família não pode mudar. Neste tempo de tantas mudanças, ainda é preciso erguer a voz e contestar aquilo que fragmenta e mata uma relação sadia.
Adultério é a arma que fere quem cometeu, com quem cometeu, e fere quem se mantém fiel. O adultério é a satisfação egoísta de quem, num rasgo de segundos, ou num plano cínico, estabeleceu como dogma, né, maior a satisfação de seu desejo. Ainda que, numa momentânea felicidade, possa trazer uma desgraça intensa para outros. Adultério é pecado. Portanto, atinge a santidade do Criador. O Senhor Jesus Cristo afirmou que o Senhor Jesus Cristo afirma que tanto o homem é escravo do pecado e se encontra, portanto, debaixo da escravidão de Satanás. Essa é uma afirmação de Jesus Cristo. E graças a Deus, que o homem só é libertado disso pela ação divina. Então, adultério é sério, né, na família. Mas entendendo quem comete adultério, né? Precisamos, no entanto, entender ou distinguir o adultério daquela pessoa que escorregou no casamento, né? Por um ato qualquer, ele perdeu o controle, né? Mas não voltou a praticar a traição. Que quer fugir daquilo que não é algo comum na sua vida. Adúltero é diferente daquele que adultera. Por quê? O adúltero se arrepende, pede perdão, né? Volta para a igreja, confessa o seu pecado. E aquele que é adúltero nunca se arrepende. Está sempre traindo o cônjuge. Tá? É uma prática, é um pecador costumaz. Mas aquele que escorregou uma vez só, nós não podemos dizer que acontece. Pode acontecer, mas ele se arrependeu, ele pediu perdão, voltou para a igreja, confessou o pecado. E Deus, ele é amoroso, Deus aceita e perdoa quem de coração pede perdão, e que pede perdão pelo pecado cometido. Se não fosse assim, o ladrão da cruz não teria perdão. Hã? Ele mesmo disse: esse está sendo crucificado porque não fez nada, mas nós não, nós fizemos um monte de pecado, né? Mas Deus diz para ele: ainda hoje, aonde ele vai estar? Estarás comigo aonde? Paraíso. Não é? Então, quando a gente chega a Deus, confessa com um coração sincero, se arrepende daquilo que ele fez, né? Ele cometeu um deslize, caiu num pecado, mas se arrependeu. Né? Seguindo a revista, no item 2.1, quem está com a revista, quiser estar acompanhando, em alguns casos, o adultério é mais do que um problema, é um mistério. Né? Há um adágio popular, ou um ditado popular, que diz o seguinte assim: foi procurar fora de casa o que não tinha em casa. Alguém já ouviu esse ditado? Acho que sim, né? Lares são destroçados lentamente. E o acúmulo de insatisfação, desentendimento, pequenas irritações, até que, de repente, um decide que já não pode mais aguentar o outro. Perde o respeito mútuo. Né? Que tragédia.
E a maior tragédia é quando não percebem o que está acontecendo. Tem famílias que vivem uma rotina de brigas, de desentendimento, sabe? Você é culpado, você é a culpada, você é o culpado, sempre jogando a culpa no outro. Nunca tem a responsabilidade de dizer assim, não, eu sou culpado disso, sabe? Não fazem, né? Não há um diálogo. E há alguns fatores que levam a isso. Tá indo? Vamos dizer assim, problemas financeiros. O casal tem que ter uma relação aberta de problemas financeiros em matérias de contas, dívidas, gastos e orçamento. Isso é um fator que leva a esse embate na família. Porque eu li aqui no começo que são lares destroçados lentamente. Essas coisas vão acumulando. Comunicação. É importante que ambos os parceiros sejam capazes de discutir cada aspecto da vida de casado abertamente em uma base regular. Nós temos que discutir o relacionamento. Nós temos que falar sobre a vida de casado. Relacionamento entre pais e filhos aumenta o estresse na casa e pode causar pequenas diferenças de opinião e se tornar grandes fendas em um relacionamento. Você já foi em algum lar que o pai fala alguma coisa, a mãe vai lá e fala o contrário, ou vice-versa? A criança não sabe para que lado vai? Não é? Então, essas coisas também vão criando um estresse entre os casais. Poxa, eu falo uma coisa, minha mulher fala outra. Minha mulher fala uma coisa, eu falo outra. Não há entendimento quanto à criação dos filhos? Né? Sexo é uma parte importante no casamento, mas é a fonte de muitos problemas conjugais. Quando a frequência sexual, qualidade e infidelidade são razões comuns, há um fracasso no casamento. Os amigos. Alguns relacionamentos com amigos podem ser tóxicos para o casamento, se eles se inserirem entre os cônjuges. Eu conheci um casal e nós trabalhamos com eles, né? E eles tinham um casal de amigos que frequentava a casa, né? E a mulher era secretária do marido da amiga. Deu para entender? E passado algum tempo, essa secretária estava com relacionamento com um amigo. Então, isso demonstra o quê? A pessoa convivia no lar juntamente com os amigos, né? Sabia das frequentes desentendimentos, sabe? E tem pessoas, tem mulheres que são, né? Às vezes também não está bem no casamento, né? Vê o problema que tem no outro, aí começa a juntar com o outro, né? E isso foi muito sério, sabe? Nós trabalhamos um bom tempo com esse casal, sabe? E graças a Deus, eles estão juntos até hoje, né? Mas foi uma luta, né? Então a gente vê que há fatores, né? Esse adágio popular que diz assim, foi procurar fora o que não tinha em casa, é uma construção feita no casal. Porque está tão desgastado que um ou outro vai procurar fora aquilo que não tem em casa.
Uma das coisas que mais fere uma pessoa é a falta de respeito. Não é? São vários fatores, eu estou terminando aqui. A capacidade de adaptar-se ao casamento, né? O outro leva uma gana, sabe? Em relação ao cônjuge, as expectativas, sabe? Não se adaptam, sabe? O marido fala para a mulher, não gasta. Ela vai lá e gasta. A mulher fala para o marido, não sai hoje, não vai jogar bola, fica comigo. O marido vai jogar bola. Né? Não há uma adaptação, não há um senso comum. Né? Então isso traz dificuldade no relacionamento. Horários de trabalhos, isso é sério também, né? Não são compatíveis em casa. Às vezes o marido está trabalhando, a mulher está em casa. Às vezes a mulher está trabalhando, o marido está em casa. Quando se juntam, é pouco tempo de convivência, gente. E os filhos? Né? Então isso vai desgastando o relacionamento. Isso vai levando ao distanciamento deles. Né? E às vezes quando se estão perto, o que acontece? Brigas. Às vezes por coisas banais. Né? Mas é a falta de convivência. A gente não conhece totalmente uma pessoa. Mas com a convivência, você vai conhecendo. Você pode não conhecer 100%, mas dá para conhecer uns 70%, será que não? Né? Se você vive uma tempestade no casamento, talvez seja oportuno considerar que esta pode ser uma oportunidade de analisar as atitudes pessoais que não foram corretas e que novas disposições podem ser adotadas. Muitos agem de modo irresponsável e não dão chance para uma nova oportunidade. Acumulam mágoas que se tornam em ressentimento. Ressentimento é você ressentir novamente. Viver toda aquela situação, uma nova situação. Né? Perdem as perspectivas, né? E a esperança. Sem nunca terem buscado ajuda. Seja ela numa orientação profissional, ou seja ela um aconselhamento pastoral, bíblico. Que nos casos da igreja é mais interessante procurar um aconselhamento bíblico, né? Deus é a única rocha sobre a qual é possível edificar o casamento. O lar e a família, com segurança, é em Jesus. A paixão é forte, mas passageira. É egoísta, inconstante. Entretanto, o amor é fiel. A paixão é humana, mas o amor é divino. Um lar firmado nas palavras de Deus, né? Buscando a orientação do Espírito Santo para as atitudes, para o relacionamento, nós vamos ter um lar seguro, né? Vamos construir um lar com segurança, com unidade em Deus. Né? A casa em que a relação estava boa, casamento estável, havia felicidade, tudo estava no lugar, mas ainda assim o adultério aconteceu. Eu já falei isso lá na frente. Como explicar isso? Aí reside o mistério.
Antes, portanto, de jogarmos pedra, ou mesmo de fazer nossas análises simplistas, que culpam e trazem mais peso, percebemos que um adultério nem sempre se explica por uma forma convencional. E aí eu vou deixar aqui para os irmãos pensarem a respeito desse assunto, né? Continuando na revista, no 2.2, em alguns casos o adultério é a crônica de um desejo anunciado. Em alguns casos, o próprio marido ou a mulher se tornam inconscientemente cúmplices do adultério. Isto é, com atitudes de frieza, de desprezo, de rejeição, de indiferença, geram, tanto para o homem como para a mulher, um campo fértil para o adultério. Longos períodos de jejuns sexuais, impostos unilateralmente, se tornam maior propulsora do adultério. Nós estamos falando aqui dos perigos, né, e das consequências do adultério. Mas eu faço um alerta, né, para o fato de que não estou com isso justificando esse item que eu li antes de ninguém, mas apenas tentando nos tornar capazes de melhor entender um problema tão sério e tão presente com relação ao casamento. No item 2.3, em alguns casos, o adultério ganha força com a massificação e o forte apelo sexual que marcam nossa sociedade pós-moderna. E ir em uma banca de revista, né, comprar um jornal, se tornou uma verdadeira odisseia. É incrível o número de homens e mulheres que são oferecidos como mercadorias, né, em revista e jornais ao público consumidor de todos os tipos e modelos. Você vai numa banca de revista, a exposição de revistas e jornais com apelos sexuais são muito grandes, gente, né? Ali está uma visão daquilo que é pecaminoso. Porque isso vai aumentando o seu libido, aquele desejo, sabe? Imagina que uma pessoa já tem interesse numa outra pessoa sexualmente, vai lá ver essas coisas, aquilo não vai acumulando um desejo maior ainda nele? Sabe? Isso leva, sabe, às vezes, a gente que é cristão, às vezes nem entra numa banca de revista. Com exceção de se for comprar alguma coisa rápido, sair, né? Agora, tem pessoas que ficam tempo rodando para lá e para cá dentro de uma banca de revista, sabe? É comum nos centros urbanos, grandes centros urbanos, ter um outdoor lá com uma imagem de uma pessoa, um homem, uma mulher seminua, né? Onde as pessoas que passam estão vendo aquela imagem. Um outro fator que leva é uma massificação de massa. São apelos que essa sociedade pós-moderna faz com as pessoas. Você está passando na rua, você está vendo aquilo, parece que é onde você vai, o cara está olhando você, ou a ela, né? Então, é muito... A televisão e suas novelas trazem para casa muito mais que cenas picantes. Trazem conceitos subliminares capazes de nos fazer torcer o nariz por uma situação de adultério. São cenas na televisão que você até fecha os olhos, não quer nem ver, né? O cristão, pelo menos, né? Eu espero, né?
Mas no fundo nós ficamos torcendo para o mocinho e a mocinha ficar, né, juntos. Fala, Pércio. Assim. Deus no coração gera um comércio, gera um incentiva aí as pessoas para aquilo, né? Com certeza. É o que eu disse, às vezes a pessoa entra para comprar um negocinho e fica contando, até que ele vê uma coisa que interessa para ele e leva, né? Então, é um comércio. É um comércio, assim, pecaminoso, né? Que distorce os valores do casamento, né? Então, a mente humana, ela é muito fantasiosa. Sabe? Então, a pessoa entra num lugar desse, essas fantasias se afloram. Seja ele homem ou mulher, né? Está sujeito a isso. Entende? Eu não estou dizendo aqui que isso vai levar a pessoa ao adultério. São fatores que fazem com que a pessoa, né, tenha uma deturpação em relação ao casamento. Porque quem é feliz, quem tem casa, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, não faz isso. Tá? A moda hoje está cada vez mais erotizada. A moda que eu digo aqui são vestuários, né? Onde o belo daquilo que é mostrado, ou melhor, pouco escondido, né? Nas minúsculas vestimentas, vai assim cada vez mais aumentando o nível de estímulos sexuais que tanto marcam a sociedade. Então, essas imagens que você vê na revista, uma imagem na televisão de uma mulher, né, ou de um homem seminus, né, vai aumentando esse interesse, esse desejo, sabe? No item 2.4, fala da nossa história afetiva. Uma das mais fortes razões pelas quais podemos ser conduzidos a uma vida de adultério é a nossa história afetiva. Não é momento de julgar o comportamento do pai, da mãe, dos avós e irmãos. É o momento de perceber que as experiências familiares nos formam e muitas vezes nos deformam. Isso vale particularmente para a educação moral, espiritual e, sobretudo, vale para um ponto tão delicado como a afetividade sexual. Por quê? Muitos pais, com medo dos filhos se tornarem homossexuais, sem perceberem, conduziram seus filhos adolescentes para que tivessem uma iniciação sexual nos prostíbulos da vida. Isso é muito sério. E já foi muito mais sério ainda há tempos atrás. E não foram poucos adolescentes que tiveram sua iniciação dessa forma e se tornaram levianos. Levianos aqui significa que tornaram, sabe, esse valor de família, de sexo, as coisas, para eles, sabe? Eles iniciaram num âmbito muito promíscuo, sabe? Então aquilo gerou na cabeça deles, sabe, uma falta de compromisso com relação ao seu cônjuge futuro. Você entende? E assim, quando sai do âmbito familiar, eu estou falando já dos jovens,
ou se casa, o homem procura na rua, nas praias, na escola, nas festas, ser um conquistador. Sabe? Ele quer, quanto mais, melhor. Quanto mais, sabe? Traz para o cara assim uma forma de, sabe? Ou então, numa roda de amigos, expor a mulher como um troféu, como um objeto de conquista. Né? Isso é só o homem? Não, também acontece com a mulher. Quando se casa, tem uma esposa com quem faz sexo seguro, limpo, mas dá suas escapadas para, na cama de outras, realizar aquelas fantasias, sabe, que não consegue fazer com a esposa. Isso é muito sério, né? A mulher que for educada numa cultura machista, onde tinha que aceitar com resignação o adultério do marido, né? A gente já passou isso aí um tempo atrás. A mulher era educada para aceitar tudo que o marido fazia, né? Ou tinha que ouvir quieta a mãe dizer. Será que essa frase é conhecida? Ruim com ele, pior sem ele. Mas isso explodiu. Hoje a mulher mudou, e mudou muito. Tanto no campo de trabalho, né, profissional, dos direitos adquiridos na sociedade, né? Como também no direito de dar seu corpo e mostrar os homens como troféus conquistados. Tá vendo? Levou a uma, vou dizer assim, a uma igualdade, né? Eu também faço, eles podem, eu também posso. Né? Mas para tudo isso, existe a raiz do mal. Existe uma raiz do mal atrás disso. Tiago diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nesse texto, Tiago nos revela o processo pelo qual concretizamos nossas ações pecaminosas, não é? Existe alguma coisa que nos leva a isso, né? Assim como uma árvore só nasce a partir de uma semente, o adultério não se concretiza senão a partir da sua semente. Todo adultério nasce da cobiça de ter o que não tem, possuir mais daquilo que se tem e conquistar o que ainda não conquistou. Eu vou ler de novo, que parece que ficou meio truncado. Assim como uma árvore só nasce a partir de uma semente, o adultério não se concretiza senão a partir de sua semente. O adultério nasce da cobiça de ter o que não tem, possuir mais daquilo que se tem e conquistar o que ainda não conquistou. Ficou mais claro, né? Essa cobiça é a mesma que habitava no coração de Adão e Eva e que levou a desejar mais quando já tinham tudo. Eles viviam num lugar tão maravilhoso que o único nome que damos a ele é paraíso. Eles viviam no paraíso, tinham tudo. Não precisavam de mais nada. Né?
E foi dentro desse paraíso que eles ansiaram por mais um mundo proposto pela serpente. Hã? O que aconteceu aqui? Adão e Eva e quem mais? A serpente. Quantos eram? Porque a serpente veio com o intuito do quê? Destruir, roubar e matar. O que ela queria fazer? Destruir o quê? A família. Desde lá no início, Satanás já tenta destruir as famílias. Cobiça, o que a gente pode, assim, descrever? O que é cobiça? Cobiça é o desejo desenfreado. Sabe? É a vontade ardente de concretizar alguma coisa. Né? Imagina que você está lá na cabeça, assim, aquele desejo, poxa, aquela mulher é bonita, né? Já tem uma mente formada, tem um certo, né? O que ele vai criando dentro dele? Né? O desejo cada vez mais forte de conseguir aquilo. Essa sede de possuir, portanto, essa cobiça inata em nós, além de Adão e Eva ter feito, ainda mandou para as gerações futuras. Né? É a semente a partir da qual toda a árvore do adultério nasce, dela se alimenta e cresce. O que eu disse agora há pouco? Você põe um desejo na cabeça e aquilo vai sendo alimentado. É a semente que você está germinando ali. Tiago diz que é a nossa cobiça que nos atrai e seduz. Fala da sedução como seiva do adultério. Né? Assim como a árvore se alimenta da seiva, né? O adultério se alimenta da sedução. Né? Mas quase sempre nós dizemos assim, nós somos seduzidos. Está vendo aqui? A gente sempre delega para outras pessoas. Nunca a gente assume aquilo que somos. Né? Na verdade, podemos ser seduzidos. Contudo, se não houvesse cobiça em nós, aquilo que exerce uma forte sedução sobre nós não seduziria. Né? Se a gente alimentar aquela sedução, ela vai crescer. Mas se a gente buscar em Deus força, aquilo desaparece. Mas isso o homem tem que estar numa comunhão com Deus também, senão é difícil, né? Mas Tiago vai à frente, ele fala assim que o fruto do adultério é a morte. Né? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando o adultério é consumido, tudo que era possibilidade de pecado se transforma em realidade pecaminosa. E aí o adultério dá seu fruto e gera a morte. Aqueles que já tiveram que experimentar o terrível sabor do adultério sabem quão difícil é colher frutos de tal ato. Quando essa terceirização acontece no casamento, também vem morte da confiança, morte da fidelidade, morte da paz, morte do amor, morte da inocência,
morte da pureza, morte da santidade, morte da ternura, morte dos sentimentos. Cansaram de ouvir tanta morte? Se você pegar aqui confiança, fidelidade, paz, amor, inocência, pureza, santidade, ternura, sentimentos, o que ele faz com a pessoa? Transforma ele na morte. Porque você já perdeu tudo na vida. Parafraseando a Bíblia, vou terminar aqui, podemos dizer que o salário do adultério é a morte. Então, irmãos, essa palavra de hoje foi para trazer para nós, né, um entendimento do que e entender, né? Entender e compreender essa situação que acontece, né? Mas em amor, né? Em perdão, né? No amor de Deus. Porque sem o amor de Deus a gente não pode perdoar ninguém. Tá? Você só dá amor se receber amor. E isso é para todo segmento da nossa vida. Seja casamento, seja relacionamento conjugal, seja para a vida profissional, seja para qual área for da nossa vida. Não é? Amém? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, buscar em Ti, Senhor, compreensão, amor, não nos colocarmos como juízes, ó Pai, que muitas vezes nós fazemos, mas que demonstremos a essas pessoas o amor que vem de Ti, Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos lares, as nossas famílias, ó Pai, que elas possam estar alicerçadas na rocha que é Jesus Cristo. Que nós possamos ter, Pai, esse entendimento, que só possamos vencer essas artimanhas do inimigo através da oração, do amor em Ti, Senhor. Derrama sobre nós, as nossas casas, as Tuas bênçãos e perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.